Olá, agora vamos aprender a criar um cliente PABX manualmente. Dentro desses filtros a gente tem a opção sem Vibe Suite. Significa que um usuário tentou criar a conta e por algum motivo ele não conseguiu concluir. Aqui está a lista desses usuários recentes, como vocês podem verificar aqui. Então a gente vai criar, por exemplo, um login agora. Não vou criar para esses clientes, lógico, vou criar apenas um login de exemplo direto na plataforma. No caso de você criar, seria para um usuário pré-cadastrado que não concluiu o cadastro, você vai poder clicar nele e associar a conta VibeSuite criada a esse login. Nesse caso aqui, a gente vai fazer criar do zero. Então vamos lá. A gente seleciona UC PBX Companies e vamos criar o login. Então vamos nesse caso aqui, ó, novo trial voicer. A gente pode selecionar o template de codec, opcional. É uma regra de codecs que eu criei dentro da VibeSuite, inclusive, e eles criaram inspirados na gente. Que eles não tinham essa funcionalidade até recentemente. No novo Trial Voice, eu vou digitar aqui para colocar uma senha aleatória. Login novo, Trial. Revenda sempre livre. O Voice a gente não trabalha com módulo de revenda da VibeSuite para gerenciar internamente. Plano Fone Brasil. Ativar. Perdão. Nesse caso aqui a gente vai usar o Desk Phone. Vamos supor um cliente Desk Phone sem carência. Com carência vem o mais na frente. Vamos lá, plano Desk. Com carência mais, sem carência, essa opção. Clicamos em criar. Criamos já a conta SIP. A partir do momento que a gente criou a conta SIP, a gente vai logar na conta desse usuário, app.voicer.com. Vamos copiar o login e senha. Logamos com a conta. Aí nós vamos selecionar aqui, ó, meu perfil. Vamos atribuir um e-mail. Você precisa, é obrigatório atribuir, ó, nova conta Voicer. Aí no caso seria o e-mail do cliente. Aqui a gente está colocando de exemplo um e-mail interno. Tá? Posso colocar outras variáveis, etc. Não vou colocar nada. Clique em salvar. Nome e sobrenome já está ativo. Clique em salvar. Ok. Como vocês podem verificar, primeira tela ele oferece de criar os ramais. Se vocês já tiverem os dados de ramais, onde entram esses dados de ramais? Dentro da planilha que nós criamos aqui, que são a planilha de... Só um minuto. Ó, o termo de ativação, isso tanto para parceiro quanto para usuário interno, ok? Quanto para o time interno do Voicer. A gente, dentro do checklist, a gente pode criar a conta administrativa, que é o e-mail que a gente vai criar para essa conta aqui principal. O e-mail que vai entrar aqui, ela é da conta e da pessoa que vai administrar tudo. E os ramais a gente pede e-mail, o login, lembrando que o login a gente sempre usa internamente padrão nome e sobrenome. O nome, sobrenome, o DDR ou ramal que o usuário quer criar para aquele usuário. E se ele já quiser configurar o siga meu celular. E a gente vai inserir esses dados dentro dessa tela que é a tela primária, para criar todos os ramais. Feito isso, criado todos os ramais e mais a conta administrativa, a gente vai aqui para o portal Voicer. Então a gente vai clicar no botão de mais para poder criar um novo usuário. Então vou entrar aqui com o login VibeSuite, vou copiar aqui para não ter erro. O ID e Yugo. O Yugo é o sistema de pagamento que o Voicer usa para gerar boleto. Se já existir esse cliente, a gente vai colocar o ID já existente. Se já existir um negócio no Pipedrive, a gente vai colocar o ID do cliente no Pipedrive. Como nesse caso não existe nenhum dos dois, a gente deixa os campos vazios e clicamos em enviar. Ele vai ou criar ou vai dar erro. Se der erro, ele está faltando alguma informação. As variáveis essenciais para se criar o usuário administrativo são nome, sobrenome e e-mail. Se faltar algum desses dados, ele não vai completar. Então vamos aguardar a resposta da VibeSuite. Ele demora um pouquinho porque ele está criando no Pipedrive, no Yugo, no Zendesk. Ele está criando em vários lugares esse usuário. Pronto, criou. Perfeitamente criado.
Aqui eu posso editar, colocar o nome da empresa, inserir dados como CEP, dados de pagamento, que são essenciais existirem no portal para que a gente consiga emitir nota fiscal desse cliente. Vou colocar o telefone desse cliente, se for um 21 2018 0300. Eu coloquei aqui, posso definir a simultâneo, o limite simultâneo como 1, e vou selecionar o Tech Prefix Standard. Ele vai auto-preencher o número que eu coloquei aqui no CP, que é o Caller ID Prefix, é uma regra dentro da Vibe Suite. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vou colocar a conta Trial. Ó, novo Trial Voice. Ele cria uma conta administrativa e uma conta de usuário SIP para o mesmo login administrativo, ok? Para que esse usuário consiga logar. Então aqui eu posso definir o limite como 1, de chamada saint. Posso habilitar vários recursos administrativos aqui e posso conferir dados como nome, sobrenome, e-mail usado, codex. E aqui a gente tem a opção Clear Rules, Dialing Rules e Tariff Rules. Essas regras, por padrão, não são, elas são simplificadas, são genéricas. Ó. Então, se eu ligo disco 0, eu tenho essa variável que é a seta 55. Então, se eu estiver discando 021, ele vai colocar 5521 2018 0300 para poder achar essa informação no meu routing plan. Se eu não tivesse essa regra e o usuário discasse o 021, essa chamada ela ia responder Tariff not found aqui. Então vamos pegar um caso ali que a gente pegou. Ó. Ele não completou porque não tinha tarifa para fixo. Ó. Que é not found rate, voice rate to destination tariff. Então, como não existia essa tarifa criada, ele não encontrou. No caso aqui, ele está convertendo o 0 para 5511 e está adicionando o tag prefixo do fornecedor, que nesse caso aqui é 7000. Para o cenário de usuário, a gente precisa apenas manipular, removendo o 0 e adicionando 55. Por isso que essas regras existem, só que são regras genéricas. Se o usuário discar local para 2018 0300 sem o 0 e sem o DDD, essa chamada não vai completar também. Então a gente criou variáveis no portal para poder corrigir isso. Note que o 2, quando eu estou discando 2018 0300, ele está removendo o 2 para poder adicionar 5521 e aí ele retorna o 2 aqui para poder achar esse prefixo no plano de discagem e completar a chamada corretamente quando o usuário discar para o número 2, para o 33334444. Ele vai adicionar o 5521, que é a área local do cliente, para poder completar e assim sucessivamente até o final. Então ele adiciona essa regra para o standard, o off-net, o call center e o TDM, que são variáveis de planos de discagem que a gente tem dentro do servidor. Eu mostrei nos vídeos anteriores apenas a standard e a off-net. Então, nesse caso aqui desse cliente para o Desk Phone é standard. O sistema já faz automaticamente a troca. Se eu coloquei o Caller ID errado, eu posso trocar o Caller ID aqui. Então, vou colocar 11 23 91 2600. E aí eu seleciono o standard de novo. Vamos selecionar o standard. Ele trocou a regra agora para completar com o DDD 11. Então, salvei aqui. Posso selecionar um codec, ele vai usar no SN. Então, vou selecionar o SN, ele vai habilitar o codec 1, que é o G711U. E o 24, que é o FRC 2833. Se vocês esquecerem, aqui dentro de configurações, ele mostra informações adicionais. Mas eu não vou ver isso agora. Pronto. Cliquei em configuração, cliquei em salvar. No momento que eu clico em salvar, editando regra de codec tech prefix a partir da conta administrativa, se eu tiver criado 100 ramais aqui, o portal ele vai se encarregar de editar e adicionar esse padrão para todos os 100 ramais. Então lembre-se sempre de criar primeiro os usuários aqui até o final. Se eu tiver que adicionar 20, 30, 40, 100 usuários, eu vou clicar aqui para depois editar aqui. Só que ficou faltando uma coisa. Esse cliente criado, vamos voltar lá em Companies, novo Trial Voice. Ele está sem minuto. Ele está sem saldo. Então esse cliente não liga. Aí eu vou adicionar um saldo padrão aqui de 2,50, que é para ele poder fazer chamada internacional, se ele quiser testar essa opção. E vou ter que adicionar um package.
olha os packages que existem, Desk Phone Basic, Force Infinity. Se for Infinity, é ilimitado para fixo e celular. Então, vou adicionar o Basic para esse caso. Vou colocar 0 para não tarifar. Se eu colocar 39, eu vou ter que ter 39 de saldo para poder consumir do cliente. Eu vou colocar aqui, ó, End Date, dia 8. São 7 dias que eu estou concedendo de 500 minutos para esse usuário de trial. Clique em adicionar. E adicionei o package. Aqui ele editou os codecs, já salvou tudo. Ó, ele identificou o usuário da VoIP Suite, já está mostrando a IP que eu estou logado aqui no portal. Já criou um cliente Yugo, um usuário Zendesk, ele criou tudo. E aqui eu posso também atribuir um plano para esse cliente. Ó, plano... Eu vou ter que atualizar isso daqui, mas vamos supor plano sob medida total. Se eu selecionar o plano sob medida total, ele vai atribuir o TEC Prefix Standard, uma simultânea por ramal, o Plan Pack sob medida total que eu tenho dentro da plataforma. Aqui ele vai me informar a tarifa. Só que para eu contratar esse plano, eu vou precisar inserir os dados de cliente e clicar em assinar. Aí o cliente vai ter que ter esse saldo para poder gerar essa mensalidade, ok? Então não vamos fazer isso agora. A conta foi criada. Depois de criada, eu clico em enviar e-mail de boas-vindas. Se eu entrar ali no meu e-mail, eu consigo verificar essa informação. Trial, newsletter. Ah, ele criou aqui, ó, mandou aqui. Ele criou a conta com sucesso. O cliente vai receber essas informações, ó, a partir da criação da conta dele. A gente, por questões de segurança, nesse e-mail padrão, como é o próprio usuário que configura, que cria a conta administrativa, a gente não manda login e senha. Aí, quando vocês criarem, vocês vão ter que copiar manualmente o login e senha e mandar um e-mail para o cliente informando esses dados e pedindo para ele alterar a senha depois. É basicamente isso. Assim você criou uma conta da VoIP Suite, atribuiu uma franquia. Se você quiser que o usuário teste um DID, você vai adicionar aqui, ó, R$40, 21 de taxa de adesão mais 19 de mensalidade e vai atribuir um DID para esse usuário. DID você sempre adiciona só aqui, Brasil, principais cidades. Se não existir DID ali, você vai ter que, o usuário não vai poder testar. São Paulo, aí ele vai carregar a lista de DIDs, clico em qualquer um, clico em Finish, pronto. Ele adicionou um DID para esse usuário, eu já consigo verificar esse DID aqui no meu plano de descagem. Ó, o mesmo número que eu ativei ali. Ok? Finalizada essa questão, está pronta a conta administrativa. Esse usuário ele vai conseguir utilizar o número para recepção. Vocês podem criar a regra de atendimento seguindo os outros vídeos tutoriais. Ele vai estar com a regra de descagem já configurada local, pronto para funcionar. Já vai ter uma franquia de fixo e vai ter 2,50 aqui para consumir de móvel. Depois eu vou entrar em outros... a gente vai fazer alterações na forma desses pacotes serem ativos para que vocês consigam também liberar uma franquia em minutos para celular. Ok?